Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da indicação do Bessias que foi atrasada, hein? Olha o que eu falei para vocês, né? Na sexta-feira passada, a gente já tinha confirmação. O escolhido é o Bessias, né? O Lindbergh continua dizendo que não, que é o Bessias. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula quer o Bessias. Só que, ao contrário do que a imprensa está colocando muito fortemente, que Bessias para cá, Bessias para lá, Bessias não sei o que lá, a situação está mais complicada do que parece. Vamos entender isso aqui. O Lula disse que adiou a indicação do Bessias por receio de derrota no Senado. O Lula queria indicar o Bessias até ontem, terça-feira, não indicou. Diz que agora vai viajar, vai lá para a Ásia e na volta, aí ele vai fazer esse processo. Vamos entender isso daqui, porque o que dá a entender é que já está havendo a demora que eu falei para vocês que haveria, já está havendo a briga que eu falei para vocês que haveria. O Senado quer o Pacheco, não quer o Bessias. O Lula quer o Bessias, não quer o Pacheco. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, é o youtuber mais pica da internet, Libertário Sossa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí. Eu falei para vocês que essa escolha do Bessias é ótima para a gente porque abre uma possibilidade. Lembra, a gente está na merda, tá? Porque o Lula que vai escolher o cara vai ser uma merda mesmo. Não tem muito que a gente comemorar, seja um lado, seja o outro. Tanto o Bessias quanto o Pacheco são três bosta. Mas escolhendo o Bessias, existe a chance do Lula comprar uma briga com o Senado. E isso é um problema que pode até sobrar para a gente indicar esse negócio em 2027, indicar o substituto do Barroso em 2027. Como eu falei para vocês, o Alcolumbre ou o pessoal do Senado pode segurar a indicação até chegar perto da eleição. O Lula, desesperado com a eleição, pode querer a qualquer custo indicar alguém. E principalmente se o Lula perder a eleição, ele vai querer indicar rápido alguém, e aí se o Bessias não estiver passando, ele pode trocar o Bessias pelo Pacheco. Pode ser que aconteça alguma coisa desse tipo. Mas aí também o Pacheco está na dúvida se vai disputa para o governo de Minas. E aí, se o Pacheco passar para o governo de Minas, como é que vai ficar essa história, né? Pode ser que eles aceitem só a indicação depois da eleição, porque se o Pacheco não for eleito, aí meio que aumentaria a pressão para o Lula indicar o Pacheco para o STF, né? O fato é, no PT, o pessoal da esquerda, todo mundo quer o Bessias, né? Mas o Lula adiou a indicação. O presidente deve conversar com senadores e pressionar líderes para obter apoio ao nome do AGU para o lugar de Barroso no STF. Então, não está certo que ele vai conseguir passar isso não. O pessoal estava falando ontem que não, que o Lula convenceu o Alcolumbre que vai indicar o Bessias mesmo, que o Senado vai passar. Veja, eu estou falando para vocês, essa situação da gente beliscar essa vaga em 2027, assim, é extremamente improvável, tá? O mais provável é que seja aprovado o Bessias mesmo. Isso é o mais provável, o mais certo de acontecer, né? Aqui, ó, a expectativa era que o Lula anunciasse sua indicação antes da viagem para a Ásia, mas mudou os planos depois de se reunir com o Alcolumbre e com o líder do governo na casa, o Jacques Wagner. Afirmou ter intermediado o encontro a sós e aconteceu na noite de segunda-feira, dia 20, no Palácio Planalto, no Palácio Alvorada. O Alcolumbre pontuou que a decisão é do presidente da República, mas defendeu a solidez do nome do Rodrigo Pacheco, ex-presidente da casa. Tá todo mundo chateado, por quê? Porque o Pacheco sacrificou a vida política dele para ajudar o Lula, né? Sacrificou, ele não se elege mais para nada. E aí o Lula tinha prometido uma vaguinha no STF para ele, e os senadores, é lógico, o Rodrigo Pacheco é um colega, né? Mais do que isso, o Rodrigo Pacheco seria um juiz no STF do Senado, a verdade é essa. O Lula colocou um juiz no STF que é do governo, que é o Flávio Dino, colocou um juiz no STF que é dele mesmo, que é o Zanin, que é o advogado dele, e agora queria botar um outro advogado dele, né? O Bessias não deixa de ser um advogado do Lula. Então, ou seja, o pessoal falou, não, peraí, já botou um cara lá do que é seu, já botou um cara lá que é do governo, agora tem que botar um cara lá que é do Senado, que o Senado tem ajudado o Lula pra caramba, a verdade é essa, né? E bom, parece que essa tá a briga, né? Os senadores não querem aprovar. Olha só, o Alcolumbre foi perguntado se daria celeridade a uma eventual indicação do ministro da AGU ao STF. Ele falou que o C é muito complicado. Será que a gente daria celeridade? Não sei. É o que eu falei para vocês. Não vai dar celeridade. Vai deixar, vai engrupir esse troço todo. A expectativa do Senado pode ser exatamente essa. Se o Pacheco foi eleito para o governo de Minas, beleza, o Pacheco foi eleito, o Pacheco está encaminhado lá no governo de Minas. Ok, acho pouco provável o Pacheco ser eleito, tá? Mas, né, em tese, tem eleição ano que vem, o Lula jura
que o Pacheco é um candidato viável em Minas Gerais, né, espera-se a eleição no ano que vem. É só enrolando. O Senado enrola, fica preso na Comissão de Constituição e Justiça, o Alcolumbre não pauta para votar, enfim, pode ter um monte de atrasos aí. Lembra, se botar para votar, vai passar. Duvido muito que os senadores segurem essa votação, neguem para o Bessias, porque comprariam um inimigo com o Bessias, ninguém ganha nada com isso, né? Então, eu não creio que chegue nisso. Mas atrasar pode. E quando o Alcolumbre falou aqui, ó, o C é muito complicado, se ele vai segurar ou se ele vai dar celeridade, o C é complicado. Pois é. Então, ou seja, não tem essa não. Como é que ele... Olha a frase completa dele. Se o cara estiver morto, ele está vivo. Se o cara está vivo, ele está morto. O C é muito complicado. Ou seja, né, eu não sei o que ele quis dizer com isso não, mas o que ele quis dizer é que, olha só, não prometo nada. Não estou prometendo porra nenhuma nisso daqui, tá? Posso atrasar do mesmo jeito. Aí o pessoal aqui, o Valdo Cruz, está passando pano para o Lula, né? Adiamento do anúncio do Messias foi a decisão acertada, avaliam líderes do Senado, né? Então o que ele está dizendo aqui é que não, porque ao rejeitar o nome do ex-presidente o Pacheco, o Lula estaria desagradando os setores governistas do Senado, o que pode repercutir negativamente em votações consideradas decisivas no interesse do Palácio do Planalto. Então, olha só, outra coisa positiva disso. Se realmente o nome for Messias, positivo pra gente, tá? O Senado vai aprovar. Beleza, vai aprovar o Bessias, ótimo, bacana, lindo, né? Só que vai ficar muito senador chateado com Lula. Isso pode prejudicar ainda mais o Lula no Senado. O Lula hoje já não tem apoio na Câmara. A Câmara já está abertamente contra o Lula. Se o Lula perde o Senado também, o Lula vai ficar numa situação bastante complicada no final das contas, né? Por isso, ganhando mais tempo, o presidente precisa, segundo esses interlocutores, conversar mais com os senadores para evitar um clima geral de insatisfação em sua base de apoio no Senado. Então, ou seja, o que eles estão falando aqui é que, poxa, o Alcolumbre tem sido uma coisa importante, um apoio importante do Lula. Pô, mais do que importante, né? O Alcolumbre está segurando o governo na mão, né? E Lula prometeu ao Alcolumbre, na volta da Ásia, ouvir 2 outros candidatos, o Rodrigo Pacheco e o Bruno Dantas, além de conversar com os senadores para garantir uma aprovação tranquila do Bessias, né? Então aqui, o pessoal aqui o Valdo Cruz, que é esquerdista pra caramba, tá dizendo que, olha só, não, vai passar o Bessias. É só uma questão de dar uma polidazinha, conversar com o pessoal e coisa e tal. E eu não sei não, tá? Eu acho que não tá tão fácil assim não. E também, o que diz aqui, o Lauro Jardim já tá com uma outra opção aqui, ó. Lula adia anúncio do Messias e especulações se multiplicam. Um monte de gente tá pensando, é capaz, se não foi agora, é complicado, né? Aqui, ó. Nada mudou no favoritismo do Bessias para a vaga do Barroso no STF. Mas o fato do presidente não ter anunciado o nome antes da viagem para a Ásia, foi o suficiente para o mundo político praticar um dos seus esportes favoritos, a especulação. É o que estamos fazendo aqui também, né? A de maior circulação teria sido que, na noite de segunda-feira, Lula resolveu pensar um pouco mais depois da insistência do presidente do Congresso pelo nome do Rodrigo Pacheco, né? Se o Lula indicar o Pacheco está no STF semana que vem. Eu estou exagerando, semana que vem não. Mas muito rapidamente o Congresso aprova, o Senado aprova o nome do Rodrigo Pacheco. Não tenha dúvida alguma, né? E isso é uma coisa positiva para o Senado também, né? Outro rumor é que os anti-messias tentaram soprar, dizendo de respeito a dificuldades que o chefe da AGU teria para ser aprovado no Senado. Um senador relevante do Centrão disse, se o Alcolumbre for contra, o Messias vai ter problemas para ser aprovado. E eu tenho certeza que sim, certamente, é o que eu falei para vocês. Não é que não vai ser aprovado, é que vai se demorar, vai demorar. E aí chegando a eleição, tudo muda. E aí corre o risco do Messias realmente ficar de fora. O entorno do Lula, no entanto, é unânime. O Lula quer muito o Messias, né? Só adiou o anúncio. É o que está dizendo aqui o Valdo Cruz, que é do entorno do Lula, né? É um esquerdista, né? Aqui, ó. Ao adiar a indicação do Messias para o STF, Lula também fez cálculo eleitoral. Então, o Malu Gaspar está dizendo aqui que o problema é justamente a questão de Minas Gerais, tá? O Messias passa, tá? Não tem problema. Mas a questão toda é que o pessoal do Senado quer o Pacheco. E o Lula não pode perder o Senado. E daí tem a questão de Minas aqui, ó. Tudo porque, com as eleições de 2026 se aproximando, o presidente precisa desatar um nó em Minas Gerais, a dificuldade de construir uma candidatura competitiva para o governo do estado no ano que vem. Lula sabe que Pacheco sempre quis ser ministro do STF, mas o petista tampouco escondeu o quê? Por ele, o senador seria candidato ao governo de Minas Gerais. O Lula quer o Pacheco no governo de Minas Gerais, né? E aí acontece o seguinte, uma nova vaga para o ministro do STF só deve abrir no próximo mandato.
né? E a situação em que Lula, se estiver reeleito, ou seja, se o Lula ganhar a eleição, o Pacheco ou estará no governo mineiro ou não vai ter cargo nenhum, e daí ninguém vai dar bola para ele, já se afundou completamente, tomara que aconteça isso, né? Ou já terá perdido a eleição e dificilmente estará entre as prioridades do presidente para o tribunal. Então o Pacheco tem um problema. Ou ele vai nessa vaga ou ele não vai mais, ele já sabe disso. A situação toda é justamente se o Senado segurar o Bessias até a eleição para ver se o Pacheco ganha ou não ganha a eleição. E aí, se o Pacheco ganhar a eleição de Minas, aí beleza, aí bota o Bessias lá no STF. Se o Pacheco não ganhar a eleição de Minas, Lula, não tem jeito, vai ter que ser o Pacheco mesmo, senão vai ficar sem. Né? Enfim, a questão é que Lula não tem uma alternativa melhor do que o Pacheco em Minas Gerais. E o senador tem pontuado sempre em primeiro ou segundo lugar nas pesquisas. Olha o pessoal se enganando com as pesquisas aqui. Duvido que o Pacheco tenha chance em Minas. E eles falam aqui, olha só, foi preterido pelo chefe do PSD, o Kassab. O Kassab não quer o Pacheco. O Kassab quer o vice do Romeu Zema, que é o Matheus Simões, justamente para disputar o governo do estado numa aliança grande à direita, né? Ou seja, tudo leva a crer que o Kassab vai fazer o próximo governador de Minas Gerais, tem essa chance mesmo. E sendo o vice do Zema, acho ótimo, tá tranquilo, fecharia uma grande coalizão da direita em Minas Gerais. E isso tiraria o Pacheco da disputa. Se esse cenário se confirmar, é sempre bom lembrar que com Kassab isso pode mudar. O Pacheco já avisou a Lula e aliados que preferem não disputar o governo. Ou seja, se o Pacheco não tiver o apoio do Kassab, ele não vai disputar o governo. Na palavra de um desses interlocutores, seria como dar um Fusca para Ayrton Senna disputar uma corrida. O problema é que, caraca, Pacheco, Ayrton Senna, para com isso, bicho. Era como dar um Fusca para eu disputar uma corrida com Ayrton Senna. Né? Eu vou perder com certeza, porque eu sou um merda, né, guiando carro. Né? O Pacheco é um merda como político, não vai chegar a lugar nenhum. Mas ainda tendo um Fusca, é pior ainda, eu concordo, né? Traduzindo, sem partido, sem estrutura competitivos, ele não topa uma disputa que dificilmente ganharia contra as máquinas mais poderosas do Estado, partidos com tradição local, MDB, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, o dilema é esse, né? O dilema é o que fazer com o Pacheco. E aí eu digo para vocês essas duas coisas. Parece ótimo. Se o Lula indicar o Bessias, vai ser ótimo pra gente, vai comprar briga com o STF, vai empacar a indicação dele e pode até acontecer de sobrar alguma coisa para 2027, né? Se por outro lado indicar o Pacheco, Minas Gerais está liberado, Minas Gerais vai ser da direita, não tem mais nem como concorrer. E aí o ponto todo é esse, né? Você sabe que quem ganha em Minas Gerais ganha na presidência, né? Historicamente, sempre quem ganhou em Minas Gerais ganhou a presidência da República. O Lula não vai ter candidato em Minas Gerais. Então a chance dele perder a eleição fica muito maior. Ele precisa do Pacheco lá, que o Pacheco é o único candidato viável que ele tem para tentar ter um candidato em Minas Gerais, né? Esse é o tamanho do desespero do PT nessa história toda. A gente só tem a ganhar com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.